Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a análise tática e do jogo também a respeito da vitória ontem maiúscula, né, do Flamengo. O professor aí analisando detalhe a detalhe a jogada do Flamengo, no primeiro gol do Flamengo, a questão defensiva do Fluminense e tudo mais, né? Ele vai trazer tudo aprofundado aí pra vocês sobre o grande jogo que o Flamengo fez ontem. Mereceu a vitória, poderia ter sido mais, né? Mas infelizmente a bola não entrou. Mas a vida que segue. Agora o Flamengo domingo tem um jogo decisivo contra o Madureira e para levantar essa primeira taça aí do ano, né? Que vai ser muito importante para dar confiança pro Flamengo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, link vai ter na descrição. Olá, Flu! Ouvindo os técnicos Tite e Fernando Diniz. Vamos lá. Boa noite. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. Inclusive porque tem diferentes jogos dentro do mesmo jogo. O primeiro jogo, o primeiro tempo é equilibrado, o segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Uma parte é um processo de consolidação e evolução constante. A gente busca isso. Eu acho que o time do primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, tendo as condições possíveis. O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. E eu acho que a arbitragem também hoje foi muito bem, não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, está de parabéns. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar, falando com a fisiologia e com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, porque era um jogo para a gente muito importante, porque a gente precisava vencer para ter uma chance de ganhar a Taça Guanabara. Nesse caso aí, eu não vejo como desculpa não do Fernando Diniz. Realmente, depois de voltar de Quito, não teve muito tempo para preparar o time não pro clássico, né? Considerar... Cara, fala tudo, né? O time não deve ficar um gol. Nesse ano, então... 8 jogos seguidos sem tomar gol. Porque é errado eu afirmar que é mais fácil você fazer um elenco como esse do Flamengo, fazer gol, do que não sofrer? Não é mais fácil? Sim. Com certeza. Então, ele está conseguindo fazer o mais difícil. Incutir na cabeça dos jogadores a necessidade de, uma vez sem a bola, você vai ajudar a marcar. Entendeu? Então, por isso, a gente vê o Luiz Araújo ganhando espaço no time. Por isso a gente vê a importância de uma contratação como o De La Cruz, porque com a bola no pé joga muito. Sem a bola, vai marcar, ele marca. Acho que essa é a grande diferença assim, dele para o Arrascaeta. O Arrascaeta, sem a bola, participa muito pouco do jogo. Com a bola, é genial. O De La Cruz consegue ser genial com a bola e, sem a bola, ajudar muito na marcação. Então, ele traz mais um equilíbrio. Claro que faz falta o Gerson, né? Vamos ver quando é que ele volta. Vai ficar fora um período, tem que fazer uma operação nos rins, que ele se recupere rápido. Para que dê tudo certo, né? Mas é um Flamengo que é muito mais consciente defensivamente. Isso faz do Flamengo um time com uma expectativa de conquistas muito maior do que teve ano passado. Porque ele vai competir. Ele não vai se lançar desesperadamente para o ataque. Vai ser um time que vai competir muito mais do que competia. Então, tem a perspectiva muito melhor de conquistar os títulos que ele vai disputar. E são muitos. E com o elenco que tem... do meio para frente, ele encontra as jogadas que encontrou no segundo gol ontem. Aceito como um meio para chegar a um fim. Agora, o que está na mente do torcedor indo para o trabalho hoje são os passes de calcanhar lá na frente. Ah, sim. Mas ele não está podando essa criatividade do time. É que o papo do Tite se tivesse sofrido 2, 3 gols, não só ontem, como vários jogos, o torcedor vai trabalhar no dia seguinte também de cabeça inchada, com a defesa que não funciona. Esse era o Flamengo, viu, professor? Não só o último Flamengo. Você não está equilibrado no seu pensamento. O Flamengo do Renato Gaúcho, não, só está tentando equilibrar um pouco a chatice do Tite. Esse papo é muito chato. É muito chato para o torcedor médio. O equilíbrio não é importante no futebol? Ele valoriza isso porque esse é o diferencial dele. Ele está puxando para a sardinha dele. Agora, eu acho que isso é um meio, não é um fim em si. O fim é o jogo fluir. Não é só o último Flamengo que era desequilibrado. O Flamengo do Renato era desequilibrado. Começou goleando todo mundo e era goleado. Goleava no domingo e era goleado na quarta. Então, eu acho que assim, a grande questão é
o que marca o Flamengo recente é o Flamengo do Jorge Jesus, né? Que era um time... Marcava muito também. Mas marcava no campo de Na ataque. saída de bola adversária. É um time que jogava o tempo inteiro no campo ofensivo. Raramente o Flamengo voltava. Ele jogava ali, recuperava ali, martelava, fazia 1, fazia 2, fazia 3. Era um time de muita volúpia ofensiva. Não é o caso desse time do Flamengo. Esse time do Flamengo atual, do Tite, ele vai perder a bola, ele vai baixar a linha, vai marcar no seu campo de defesa, vai deixar a bola com o adversário um pouco. Foi assim ontem. É claro que o Fluminense é um time que tem por característica ter muita posse de bola, então isso se acentua, mas não vai ser só contra o Fluminense. Opa, volta aqui até para explorar a transição em velocidade, que é mais fácil você construir ofensivamente diante de uma defesa que não está postada. O Flamengo... Muitos jogos ano passado teve essa dificuldade. O time adversário se trancava ali atrás e era martelar, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Quando você baixa um pouco o seu time para o campo de defesa e sai, você tende a encontrar mais espaços na defesa do outro time. Então, tem também uma estratégia ofensiva nisso. Ele é mais forte defensivamente, porque se agrupa mais atrás. Só que quando ele se posiciona no seu campo de defesa e tem espaço para progredir com a bola, normalmente ele vai encontrar mais facilidade no campo de ataque. Então tem 2 pontos. É diferente de uma estratégia do Jorge Jesus, que era sufocar o tempo inteiro o adversário. Essa é uma questão. E foi o último grande time do Flamengo. Por exemplo, uma velocidade de um Cebolinha, ou bolas longas, lançamentos de um Arrascaeta, não é isso? Encontrar espaços, como o Flamengo encontrou espaços ontem. E o Flamengo tem uma capacidade ontem também, a gente fala de equilíbrio, que o Tite fala, dentro da fase defensiva e ofensiva, mas a gente pode também pensar em equilíbrio dentro de propostas de jogo. O Eugênio lembrou bem como ontem, até baixo um pouco mais as linhas, o Fluminense ia ter mais a posse de bola, mas teve marcação alta contra os menores. Então, assim, acho que é um Flamengo, e até pela característica dos jogadores que comprou, o De La Cruz podendo fazer diferentes funções, laterais que podem jogar mais por dentro, outros com uma característica mais de profundidade. Então, eu não consigo ver o Flamengo tendo, talvez, uma cara tão específica como era o Flamengo do Jorge Jesus. Talvez seja um Flamengo mutável, de acordo com a competição, de acordo com o adversário, justamente porque tem muita profundidade esse elenco, jogadores de características diferentes, então acho que ele vai conseguir se adaptar a cenários diferentes. Então não necessariamente o que ele jogou com o Fluminense ontem vai ser o que ele vai jogar no Campeonato Brasileiro, dependendo contra determinado rival. E é um time que conseguiu mesmo... Primeiro tempo não foi brilhante do Flamengo, mas não é que ele tenha corrido riscos, tenha jogado mal. O segundo tempo foi um atropelo. Então acho que é um time que consegue alternar ao longo das partidas dentro da característica dos seus jogadores, dos momentos. Eu vejo um time muito competitivo, assim. E quando a gente fala dessa questão de capacidade defensiva, tem que ser muito destacado, sim. Por 2 pontos. Um, acho que você já tocou, Abel, que é... A gente fala do poderio ofensivo que esse time tem e que naturalmente vai ter. Mas é mais difícil fazer esse time marcar, ainda mais no futebol atual, que exige marcação de todo mundo. Perdeu a bola, você já começa a fase defensiva e você conseguir tirar máximo, ainda mais de jogadores que já são consagrados e vencedores, é um objetivo ainda maior. E em segundo, porque foi a grande dificuldade desse time nos últimos anos. Ter um time equilibrado. Muitas vezes, no começo da temporada passada, eu lembro ainda na época do Vitor Pereira, era um time muito espaçado, muito espaçado. Então a gente ficava muito refém das habilidades individuais desses jogadores. Agora me dá a sensação de que é um coletivo mais forte. Tem vários jeitos de equilibrar, né? Diga. Diria o Che Guevara, ai que endurecer sem perder a ternura. Eu gosto da ternura, de ver o resultado disso. O professor tá faceiro hoje, né? Mas ele gosta do futebol alegre, do futebol. Quero ver o resultado disso lá na frente. Eu acho ótimo que tenha consistência. O professor tá mais para Holanda do que para Itália hoje, né? Tá mais para Colômbia do que para Uruguai, né? Eu entendo a importância de um sistema defensivo que te permita brilhar lá na frente, mas tem que ter esse brilho, não pode perder o viço. Até agora o Flamengo não perdeu o viço, ao contrário, também se perdesse com tanta possibilidade, né? Ontem teve uma tomada mostrando Gabigol e Bruno Henrique no banco, assim, os dois, assim, mostrando o rosto dos dois no banco, você fala assim... Tá bom? Quando que a gente imaginaria uma cena dessa, né? Tanto time sem titular bom aí, o Flamengo com aqueles dois no banco. E a gente vai ver agora, professor, uma tela com o número de finalizações do Flamengo, as que ele fez e as que ele sofreu nesta temporada.
Flamengo sobra no Carioca. Finalizações a favor e contra em jogos com o time principal. Então, a favor, o total são 155 e 54 contra. No alvo, 57, 11 contra. Com 19 gols e nenhum sofrido. 8 jogos com o time principal comandado por Tite, 7 vitórias e 1 empate. O empate é contra o Vasco, é isso? Não. Empate Com o contra time o Vasco. principal, sim. É que É teve contra o o Vasco, outro contra empate. o Botafogo ganhou no último minuto lá. Isso, foi contra Gol do o Léo Vasco. Pereira, né? E teve um empate que tomou o gol, mas não era time principal. Por isso que ele não tá aí. Do Vasco que o Gabigol perde o pênalti. E só para antes de entrarmos na análise tática do Olho Leal com o nosso capitão América Eugênio Leal, eu me lembrei do Abel Ferreira, que é o técnico de um dos times mais vencedores, se não o mais vencedor dos últimos anos, depois da vitória sobre o Mirassol no sábado, ele falando da importância de todos atacarem, todos defenderem, e entre as frases ele disse uma assim: o nosso primeiro goleiro é o atacante, é o centroavante. Em cima do que a gente está dizendo, em cima do que o Eugênio lembrou do Flamengo do Jorge Jesus. A marcação começava lá com Gabigol e Bruno Henrique, esses que estão no banco agora, pressionando já a saída do adversário. É esse equilíbrio que você está cornetando aí. Tá muito faceiro você hoje. Eu tô de olho no senhor. O senhor mesmo citou equilíbrio do Jesus. Era equilíbrio bonito. Equilíbrio não é sinônimo de chatice. Não, de forma nenhuma. Então, Eugênio Leal vai... Será que ele vai falar de equilíbrio agora? Vai ou não? equilíbrio. Talvez um pouco de falta de... Mas eu tô aqui preocupado como o professor tá pegando no pé do Tite. Tá chamando de chato. Não, o discurso dele é chato. Aqui, Abel, vamos lá. Mostrar os 2 gols do Flamengo e as construções com virtudes do Flamengo e defeitos do Fluminense. Porque cedeu muitos espaços. Esse é o lance do primeiro gol. Vai começar lá atrás. E a gente vai perceber, olha, nem é muita desculpa, porque alguns jogadores não foram titulares na altitude de Quito. O Douglas Costa até jogou. Tá ele aqui. O Renato Augusto, que está aberto do outro lado, não jogou. O Lima não foi titular naquela partida. O Alexander, que está aqui, também não foi titular. Estão todos envolvidos nesse lance. Perceba os espaços que o Fluminense dá nesse momento de saída de jogo do Flamengo. Livre, livre, livre. 3 jogadores de um lado do campo que estão livres, né? Aí essa bola vai chegar aqui. Obviamente vai chegar, né? Houve uma inversão. Recebe o Ayrton Lucas para começar a jogar. Cebolinha não tá livre não, Eugênio. Discordei de você nessa. Atrapalhei o Olho Leal aqui. Volta lá. O cara... Não sei quem é esse jogador do Fluminense. Qual o fantasma que você está vendo no jogador do Fluminense? Fantasma não. Perto dele. Tem um jogador ali que a bola tá lá na zaga. Ele Cebolinha tá esperando tá a bola aqui. chegar mais perto. Esse aqui é o Alexander. Alexander. Há uma distância razoável. Nesse momento, se vem o lançamento. É que a bola não vai para ele. Depois o Alexander chega. O Alexander que entrou no início do segundo tempo como lateral direito. Depois ele volta para o meio campo que o Martinelli vem fazer a lateral. Desculpa, Eugênio, atrapalhei. Mas Esse eu tô que tá colocando fora não é aqui. jogador, viu, Abel? É o Tite. A questão é a seguinte. Há 3 jogadores de um lado do campo com algum espaço para receber essa bola. Eu quero que você preste atenção em um jogador específico nesse lance aqui, porque os laterais são importantes, tá? Tanto o Ayrton Lucas, que vai iniciar essa jogada, quanto o Varela do outro lado. Varela começou lá... Quem deveria acompanhar o Varela? Nessa disposição aqui, o Renato Augusto. Ok? Quem deveria acompanhar o Ayrton Lucas? Nessa disposição aqui, o Douglas Costa. Tá? Porque você tem lateral com lateral, lateral marcando o ponta, né? E do outro lado aqui, Cebolinha e Alexander. E lá você deveria ter o Luiz Araújo com o Diogo Barbosa. Só que você vai perceber que o Luiz Araújo, depois do Cebolinha, eles não estão jogando muito abertos, nós estamos trazendo um pouco mais para dentro, se posicionando um pouco mais por dentro. Então, espaço. Fluminense dá espaço ao Flamengo. A bola chega, e essa é uma outra questão aqui. Liberdade que o Arrascaeta teve para receber essa bola e girar no meio de campo. Ele domina. Até chegar a marcação, essa marcação vai chegar, ele teve a possibilidade de dominar, girar o corpo. Aí vem o Lima correndo lá de trás, sai o zagueiro, Antônio Carlos, fica um espaço na zaga, ele vem correndo para dar esse bote aqui no meio, no Arrascaeta, que consegue girar. Gira e toca no Luiz Araújo. Enquanto isso, saiu lá de trás. Tá passando aqui lateral. Tá vendo? Olha só o espaço que o Flamengo permite.
a bola vai chegar para o cruzamento do lateral. E nesse momento que a bola é cruzada, o Alexander vai tentar cortar de cabeça, tem o Cebolinha e o Ayrton Lucas. São 2 contra 1 desse lado. Por quê? Ficou lá atrás, né? O Ayrton Lucas disparou e o Douglas Costa não voltou para marcar. Assim como o Varela subiu do outro lado e o Renato Augusto não acompanhou. Então, teoricamente, também aqui, o Diogo Barbosa tem que marcar 2 jogadores. Só que o Luiz Araújo veio mais para dentro. E aqui nesse 2 contra 1, o Alexander vai perder a jogada. Nisso tudo, o zagueiro saiu. Quem está marcando o Pedro são o André, que estava como quarto zagueiro, e Martinelli. Não são zagueiros, não estão acostumados a essa movimentação. O que o Pedro vai fazer? Olho nele. Ele vai sair dessa marcação, vai se posicionar do outro lado sozinho e vai acabar recebendo a bola do gol. A defesa batendo cabeça. Aí é o posicionamento do 9. Ele, a jogada tá ali, tá todo mundo de olho na bola pela esquerda, eu vou pro outro lado que lá eu vou ficar sozinho. Fica sozinho. O gol é fácil de fazer? O gol é fácil de fazer. Mas se posicionar para entender onde a jogada vai terminar, é uma coisa que tem que quem conhece. É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Vocês analisaram aí, né? O Flamengo foi um jogo muito consistente, muito seguro. Aqueles problemas que a gente tinha com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, até com o Paulo Souza, sobre espaçamentos de linha. Quando o time subia, ficava um buraco no meio. Quando o time descia, ficava aquele buraco também na defesa. E o Tito conseguiu corrigir isso, né? Hoje é um time mais consistente, faz uma espécie de teia de aranha ali dentro da defesa. Isso dificulta bastante dar oportunidades para o adversário, né? Geralmente o Flamengo, quando desce com a linha de 5 e uma linha de 4 na frente. Quando isso ela alterna, né? Fica com 2 linhas de 4. Isso tem dado muita segurança, tanto pro goleiro, né? Pro goleiro Ross, como pro pessoal que trabalha na defesa. Os jogadores de frente vindo marcar e também marcar naquela marcação-pressão, que já começa a defesa lá no ataque. Isso está sendo diferencial do trabalho do Tite. E não é à toa que até agora o time não tomou nenhum gol, né? Com a equipe titular. Isso vai fazer muita diferença, principalmente no campeonato de pontos corridos como é o brasileiro. E saldo de gols faz toda a diferença lá na frente, né? E agora que a gente vai ter 9 rodadas aí, ainda não foi decidido, né? Mas a princípio vai ser 9 rodadas sem um time titular, por causa dessa convocação, por causa da Copa América. Eles estão tentando aí, não só o Flamengo, como o Palmeiras e outros times estão tentando aí fazer de tudo aí pra ou adiar ou fazer alguma forma que não prejudique os clubes, né? No Campeonato Brasileiro, que vai ser 9 rodadas, faz toda a diferença no final. É muito ponto para disputar e sem essa equipe titular vai fazer um grande rombo, né, no Flamengo. Também temos a relação do Gerson, que infelizmente vai fazer cirurgia e já temos a média de tempo que ele vai ficar fora, vai ser mais ou menos 2 meses fora dos gramados após a cirurgia para se recuperar aí, e a gente espera que ele volte o mais rápido possível, né, para poder já voltar a jogar pro Flamengo e dar muitas alegrias nesse ano, que é um ótimo jogador e merece todo o nosso respeito. Vimos também o Diniz falando sobre o Flamengo, né, na coletiva. Ainda bem que ele não inventou desculpa, né? Falou que o Flamengo mereceu a vitória e tudo mais. Isso tem que ser justo, né? Não o Felipe Melo falar aquelas besteiras que falou na chegada ao aeroporto depois da derrota para a LDU. E, na minha opinião, a LDU mereceu ganhar aquele jogo. Poderia ter sido uns 4-0, não seria exagero. Pela quantidade de chance que a LDU teve só no primeiro tempo. Poderia ter sacramentado ali o título. Mas não conseguiu, né? Mas vida que segue. Agora o Flamengo tem um jogo importante sábado pra gente levantar mais uma taça aí, dar confiança e seguir o rumo aí na temporada, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, o link vai estar na descrição, tá bom? Coloca nos comentários a opinião de vocês. Valeu!